Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e a gente vai para mais uma aula do Sistema Imunológico. Essa aqui é uma continuação dos outros dois vídeos passados da ativação e diferenciação das células T. Então, se eu te ajudar de alguma forma, já vai deixando seu joinha e se inscreve aí no canal. Vamos para o que interessa, que é a continuação da ativação e diferenciação desses linfócitos, que é o linfócito T, importante na imunidade adaptativa. Para relembrar, vamos agora falar sobre a diferenciação da célula TCD4. Essa célula TCD4 vai estar dando origem a TH1, TH2 e TH17. Mas o que faz ela dar esse start, se assim a gente pode dizer, na diferenciação? Primeiramente, necessita existir um micro-organismo. Esse micro-organismo é detectado, é liberado citocinas. Essas citocinas vão ativar a célula TCD4, que irá o quê? Se diferenciar em TH1, TH2, TH17, dependendo da situação. Agora você se pergunta, quem irá produzir essas citocinas que promovem essa diferenciação? Pois é, quem vai estar produzindo as citocinas são os elementos e as células que já citamos, as células apresentadoras de antígenos, que seriam as APCs, as células dendríticas, os macrófagos, as células NK, também os mastócitos e os basófilos. Começando pela TH1, lembrando que ela se origina pela TCD4. Essa TH1 vai ser induzida pela interleucina 12 e também pela interferon gama. Claramente, essas citocinas vão ser ativadas por um micro-organismo, ou seja, o micro-organismo detectado fará com que as APCs, tanto células dendríticas, macrófagos e células NK, produzam a interleucina 12 e a interferon gama, que vão promover a sua diferenciação, ou seja, o surgimento da TH1. Essas citocinas que citamos, elas vão atuar sobre a TH1 por um fator de transcrição genética que influi na produção dessas citocinas, como a interferon gama que já falamos. E essas citocinas serão produzidas pela detecção de um micro-organismo intracelular. Falando agora da TH2, ela vai ser induzida pela IL-4 ou interleucina 4 e também por alérgenos e eumintos. Ela também levará a cascata de citocinas, ou seja, a liberação de citocinas como a IL-3, IL-5 e IL-4. Essa IL-4 que falamos agora, a interleucina 4, vai ser induzida ou produzida principalmente pela TH2 e também por basófilos e eosinófilos. Esses eumintos e alérgicos invasores, eles vão estar influenciando na liberação de IL-4 e também na diferenciação da célula T, porém não vai induzir a célula TH1. Outro ponto importante é que a IL-4 irá amplificar a ação da TH2, porém não irá atuar ou auxiliar na ativação de TH1 e TH17, ou seja, a IL-4 é específica da TH2, tranquilo? Falando agora da TH17, ela vai ser induzida por bactérias e fungos. Essa TH17 também influi na produção e estimulação de citocinas. Por exemplo, a interleucina 23, a interleucina 1 e a interleucina 3, que além de auxiliar no processo de defesa, também vai manter essa célula TH17 em sua função, ou seja, na sua vida, na sua atuação, na sua função. Outro ponto importante da TH17, que não devemos esquecer, é que ela é hiperabundante, principalmente na mucosa gastrointestinal. Então, falamos da diferenciação das células TCD4, que seria diferenciada em TH1,
TH2 e TH17. Agora falando especificamente das TCD8, as tão chamadas citotóxicas, elas vão se diferenciar, obviamente, e às vezes elas necessitam de ajuda da amiguinha, seria a TCD4 auxiliar. Essa diferenciação das células TCD8, elas vão fazer com que adquiram uma maquinária necessária para destruir os invasores, como a presença de algumas enzimas e substâncias, como a perforina e as granzimas. Essa TCD8 vai ativar alguns elementos e algumas citocinas, como a interferon gama, e ainda vai auxiliar na ativação de alguns fagócitos para o combate dos micro-organismos invasores. Outro ponto importante é que essas TCD4 auxiliares, juntamente com a TCD8, podem combater tumores, vírus e também transplantes. Outro ponto é que a TCD4 auxiliar pode ativar a TCD8 por dois modos basicamente, que seria através da liberação de citocinas e também por meio da ligação com as moléculas CD40, que ativaria a TCD8. Agora vamos falar basicamente das famosas células de memória, os linfócitos de memória. Elas que vivem um bom tempo em estado quiescente, claramente após combater um antígeno. Elas que podem produzir a presença de proteínas antiapoptósicas, ou seja, que vão auxiliar um bom tempo de vida a mais para que possa combater esses antígenos. Além disso, elas vão apresentar algumas interleucinas importantes, como a IL-7, que vai estar auxiliando na sua sobrevida, principalmente da TCD4 e TCD8. Já a IL-15 vai estar auxiliando principalmente as TCD8. Elas que geralmente são heterogêneas e se dividem basicamente em dois subgrupos. Podem ser ligados a receptores CCR7 ou lectina L e vão estar principalmente nos órgãos linfóides e têm sua atuação um pouco limitada. Já aquelas que são moléculas de memória ou células de memória efetoras, elas não vão expressar CCR7 e vão geralmente se dirigir aos tecidos periféricos para combater bravamente os antígenos invasores. É importante dizer que essa última que citamos, ou seja, as células de memória efetoras, também podem ser chamadas de citotóxicas. Aí você se pergunta como termina toda essa resposta. É simples. Primeiramente, os sinais que ativam essas células ou linfócitos T vão se terminar, ou seja, chega a uma homeostase. Porém, também existe a via mitocondrial, que é de apoptose, ou seja, a morte celular, terminando de vez essa resposta imunológica. Então, pessoal, com isso, a gente deu mais um passo e terminamos essa série da ativação dos linfócitos T. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos continuar nosso estudo. Valeu?